Já se passaram alguns anos desde a maior campanha de vacinação da história, mas as perguntas sobre os efeitos a longo prazo das vacinas de mRNA, bom, elas continuam. Agora, um dos primeiros e maiores estudos sobre o assunto acaba de sair, e nós vamos mergulhar nos detalhes para entender o que ele descobriu. Então, a grande questão que fica no ar é essa. O que os dados realmente nos dizem sobre os efeitos de longo prazo dessa campanha de vacinação sem precedentes? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para tentar responder a essa pergunta, vamos analisar a fundo um estudo de referência feito na França. Ele nos dá algumas das primeiras respostas mais concretas que temos sobre esse tema. Então, vamos olhar mais de perto esse estudo francês. O que o torna tão importante não é só o que ele encontrou, mas a escala. A escala é realmente impressionante. O estudo acompanhou um total de 28 milhões de pessoas. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é quase metade da população da França. Uma amostra desse tamanho dá um poder estatístico gigantesco, que permite detectar até os efeitos mais raros. O foco foi na população adulta em idade de trabalho, ou seja, pessoas entre 18 e 59 anos. E por que essa faixa etária é crucial? Porque geralmente é uma população mais saudável, o que torna qualquer impacto na saúde, positivo ou negativo, mais fácil de ser notado. E olha, o acompanhamento não foi rápido não. Os pesquisadores seguiram os participantes por um tempo médio de 45 meses. Isso é quase 4 anos. O que nos dá uma visão bem robusta dos efeitos a longo prazo e não só daquelas primeiras semanas depois da vacinação. Certo, então vamos ao que interessa. O que essa investigação massiva realmente descobriu no final das contas? E o resultado principal foi notável. O estudo descobriu que o grupo vacinado tinha um risco 74% menor de morrer de Covid-19, o que já era esperado. Mas o mais impressionante foi que eles também tiveram risco 25% menor de morrer por qualquer causa durante o período do estudo. Nas palavras do próprio estudo, para reforçar essa descoberta, a conclusão foi bem direta. Não foi encontrado nenhum aumento no risco de mortalidade por todas as causas. Isso apoia a segurança das vacinas de mRNA a longo prazo nesse grupo. Mas como quase tudo na ciência, a história não acaba na manchete. É nos detalhes por trás desse resultado principal que um grande debate científico começou a esquentar. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. A redução no risco de morte não se limitou à Covid. Pessoas vacinadas também morreram menos de tumores, de doenças circulatórias e, o mais intrigante de tudo, de causas externas como acidentes. Isso, claro, levantou uma baita questão. Essa descoberta inesperada sobre os acidentes nos joga bem no centro do debate científico sobre esse estudo. Porque existem duas maneiras bem diferentes de interpretar esses dados, e elas estão em conflito direto. É a pergunta que não quer calar, né? Como é que uma vacina poderia estar associada a menos mortes por acidentes de trânsito, quedas ou até afogamentos? Bom, a principal explicação que os críticos oferecem é o chamado viés do vacinado saudável. A ideia é que as pessoas que tomam uma atitude preventiva, como se vacinar, talvez também tenham outros comportamentos mais seguros no geral, como, sei lá, usar mais o cinto de segurança. Do ponto de vista dos céticos, essa redução de mortes por acidentes é a prova irrefutável. O argumento é que isso mostra que os grupos vacinados e não vacinados simplesmente não eram comparáveis desde o início. Ou seja, a diferença nos resultados não seria por causa da vacina, mas por diferenças de comportamento que o estudo não conseguiu medir. Por outro lado, existe um contra-argumento mais biológico. A gente sabe que a Covid longa pode causar danos em múltiplos sistemas de órgãos, do coração ao cérebro. Então, se a vacina previne a Covid longa, é plausível que ela tenha um efeito protetor mais amplo na saúde geral, o que poderia, em tese, explicar a redução de mortes em várias categorias diferentes. Então tá, com essas duas interpretações conflitantes na mesa, de um lado um viés de comportamento, do outro um efeito protetor real da vacina, o que a gente pode afinal concluir desse estudo massivo? Bom, o ponto crucial é o seguinte. Primeiro, o estudo não encontrou nenhuma evidência de aumento de risco a longo prazo. Pelo contrário, encontrou uma redução. Segundo, a razão para essa redução é o que está em debate. É um viés de comportamento ou um efeito protetor real? E esse debate todo joga uma luz sobre o desafio imenso que é isolar variáveis na ciência de populações. Isso nos deixa com uma questão fundamental que vai muito além deste estudo específico e que é um desafio central para toda a pesquisa em saúde pública. Em estudos com milhões de pessoas, como é que a gente consegue separar de verdade o efeito de um medicamento do efeito do estilo de vida das pessoas?